aluno, estamos aqui na nossa segunda aula de desenvolvimento psicomotor na infância. Nessa aula nós vamos trabalhar a unidade 2 com o tema conceitos psicomotores. Bom, nós vamos estar vendo a questão dos conceitos psicomotores funcionais estruturais, conceitos psicomotores funcionais globais, conceitos funcionais perceptivos e os conceitos relacionais. Para a gente iniciar, vamos observar essa imagem. Quando nós vemos uma criança escrevendo, nessa postura na qual essa criança está aqui, nós não imaginamos o quanto de possibilidades que essa criança teve no seu processo de desenvolvimento psicomotor, que fez com que hoje ela tivesse essa harmonia neste movimento de escrita. Então é isso que nós vamos entender. O que são os conceitos, o que formam o processo de desenvolvimento psicomotor? Bom, primeiro, dando uma retomada em relação ao que nós vimos na aula 1, tá? Quando o período essencial do desenvolvimento psicomotor é a primeira infância, né? O início ali, a fase da educação infantil, e é nesse período que se instalam aí as principais dificuldades em todas as áreas em relação tanto ao meio ao qual a criança está inserido e que não foram exploradas, trabalhadas a tempo, certamente trarão aí prejuízos, como dificuldades na escrita, na leitura, na fala, na socialização, entre outros. Então, dentro do processo do trabalho psicomotor na educação infantil, esses conceitos que nós vamos trabalhar nessa aula são essenciais para que a criança lá no Fundamental 1, né, nos anos iniciais, ele possa estar estruturando a sua aprendizagem, leitura e escrita sem dificuldades. Então vamos lá. A estimulação psicomotora ela é essencial. Por quê? Porque ela vai estar prevenindo dificuldades, tá? Explorando potencialidades, favorecendo a aprendizagem, melhorando os comportamentos e também promovendo a socialização. Então, a psicomotricidade, por meio aí dos seus conceitos psicomotores, funcionais e relacionais, eles vão possibilitar a criança um desenvolvimento que vai lá na aprendizagem formal, vai facilitar o seu processo. Então, esses conceitos, nós precisamos compreendê-los de forma que interligada. Vocês vão perceber ao longo da nossa disciplina que não tem como a gente desenvolver um conceito separadamente. Eles estão interligados. Numa mesma atividade, vocês vão perceber que esses conceitos vão estar integrados, vão ser vários conceitos sendo trabalhados numa mesma atividade. Não tem como eu trabalhar esquema corporal e não trabalhar a organização espaço-temporal. Então, esses conceitos, eles vão se desenvolvendo em conjunto. Aqui nós separamos didaticamente para vocês compreenderem cada um deles, mas vocês têm que entender eles na totalidade. Então, nós temos os conceitos psicomotores funcionais, que estão relacionados aí com a questão da ação, da qualidade e mensuração, podem ser percebidas nesses conceitos. E conjuntamente eles formam a integralização motora do ser humano. Nós vamos conhecer eles e a cada um nós vamos estar conhecendo as suas funções. E os conceitos relacionais que estão voltados para o modo como que o sujeito, em seu corpo, ele determina padrões de interação com pessoas e o ambiente, partindo das relações que são estabelecidas. Então a gente vê que os conceitos relacionais eles estão mais voltados para as relações do sujeito com o meio. E os conceitos funcionais, eles são mais relacionados ao movimento
tá? Então, a psicomotricidade, o psíquico em movimento. Bom, então vamos iniciar com os conceitos psicomotores funcionais e estruturais. Como o próprio nome diz, estruturais, são a base, são vamos dizer, a essência principal de todo o processo de desenvolvimento psicomotor são esses conceitos. Por quê? São conceitos que mais integram aspectos da constituição humana, tanto afetivo, relacional e psíquico. Então, eles vêm trazendo aí o esquema corporal, o tônus e a respiração. Vamos ver cada um deles. O esquema corporal, a gente falou bastante na nossa unidade 1, mas aqui nós reforçamos a questão da importância do esquema corporal para a estruturação da personalidade do sujeito. Então, como ele é um conceito funcional estrutural, o sujeito ele precisa ter a noção do seu corpo para que ele possa saber quem que ele é. Então, o esquema corporal ele vem trazendo essa ideia para o sujeito. Aí, é uma representação integral, né? Eu me vejo como um todo, as partes, consigo verificar as partes também do meu corpo. E possibilita saber sobre o estado do corpo, como que ele está, se ele está parado, se ele está em movimento, as suas relações, né, das partes do corpo com os objetos, com o ambiente, e ele se estabelece aí no estágio do espelho, que a gente falou na última aula, que é mais ou menos aos 6 meses, que a criança consegue essa estruturação. Aí nós temos as etapas do esquema corporal, que foi elaborada pelo Lebouche, e vem trazendo aí, né, três níveis, tá? O corpo vivido, o corpo percebido e o corpo representado, tá? Então, ele faz um entendimento sobre o processo de desenvolvimento do esquema corporal. Mais ou menos até os 3 anos, ocorre uma diferenciação com o crescimento e uma necessidade de movimento e exploração. Então, a criança explora o ambiente e ela entende esse corpo vivido pela movimentação que ela faz no ambiente, nas relações que ela faz com as pessoas, com os objetos. E quando termina essa fase, ela já tem uma noção de eu, uma noção do seu próprio enquanto pessoa. E aí nós temos o corpo percebido, que é mais ou menos aí dos 3 aos 7 anos, onde ela organiza o seu esquema corporal devido a essa maturação da interiorização. Então ela tem maior controle do corpo, ela faz dissociação de movimentos, né? Ela consegue movimentar as mãos e os pés ao mesmo tempo, e o corpo passa a ser referência para ela se situar, tanto no espaço quanto no tempo. Então, quando ela vai se organizar no espaço, ela tem como referência o seu próprio corpo. Então, onde que está a bola? A bola está perto do meu pé, supomos. Então, ela tem como referência o seu próprio corpo para ela se orientar no espaço. E aí, nós temos o corpo representado dos 7 aos 12 anos, que é o período de estruturação do esquema corporal. A criança tem noção das partes do corpo e do corpo como um todo, e um maior domínio e controle do corpo. E também ocorre a descentralização desse corpo, estrutura os próprios pontos de referência. Então, a partir dessa idade, a partir dos 7 anos, a criança já é capaz de identificar as partes do corpo, já tem essa noção de totalidade, tá? E a referência já não é mais, né? Ela mesma pode estar fazendo os seus pontos de referência. Então, em vez de seu corpo como a referência no espaço, ela pode falar, olha, a bola está lá perto da porta. Então, ela usa outros pontos de referência a partir da noção que ela tem do próprio corpo. O esquema corporal é o alicerce do desenvolvimento e da aprendizagem, principalmente para a alfabetização. A criança precisa ter noção do seu próprio corpo para ela começar o entendimento de todos os outros conceitos psicomotores. As condutas psicomotoras que dependem dele
são a coordenação visomotora, o equilíbrio, o posicionamento no espaço, a percepção de movimentos e a linguagem. Nós vamos conhecer esses outros conceitos psicomotores que são dependentes aí do esquema corporal. Então, para desenvolver esses conceitos é preciso primeiramente que a criança tenha noção do esquema corporal. Alterações no esquema corporal vão provocar dificuldades na aprendizagem, no relacionamento com pessoas e o ambiente, dificultando também o desenvolvimento da linguagem. E nesse caso, a importância do trabalho psicomotor é fazer com que a criança ela tenha percepção dessa corporeidade. A criança precisa conhecer o seu corpo, saber os limites do seu corpo, reconhecê-lo, tá? Para que ela possa ter a referência em relação a todos os outros conceitos psicomotores que ela vai desenvolver. Então é muito importante. O esquema corporal é a base, inclusive psiquicamente, nós vamos ver lá na nossa aula sobre os distúrbios psicomotores, alterações no esquema corporal geram problemas sérios, principalmente em relação a distúrbios que podem apresentar aí decorrentes da não elaboração, da não organização do esquema corporal. O tônus muscular. Outro ponto, a gente veio falando de tônus na aula passada, bastante da importância do tônus. Então, o que esse tônus interfere também aí no desenvolvimento psicomotor? É a resistência do músculo, né, em distender-se, tanto parado quanto em movimento. E o tônus pode ser hipertônico, espástico, e nesse caso é uma elevada resistência do músculo em se distender. Então, aquela rigidez muscular muito forte, tá? A espasticidade, ou ele pode ser hipotônico, que é o contrário, é a elevação da flacidez. O tônus normal é a capacidade do nosso corpo de lidar com essas duas intensidades de tônus. Em determinado movimento, nós dependemos de que esse tônus seja hipertônico. Para poder segurar, para ter a força de levantar um objeto pesado, eu preciso disso, né? E tem outros momentos que eu preciso que por exemplo, quando eu vou pegar uma coisa mais leve, o cuidado que eu vou ter para pegar uma coisa mais leve, eu preciso que esse movimento tenha uma harmonia diferente. E é o tônus, é essa capacidade aí de estar lidando com essa musculatura, né? Nesses dois aspectos. E é um requisito para a coordenação motora global e visomotora. Então vejo, gente, o tempo todo eu vou estar falando para vocês, olha, esse conceito tem a ver com aquele outro conceito, ele é importante para aquele outro conceito, porque como eu falei para vocês no início da aula, eles estão interligados, eles são interdependentes. A gente separa por uma questão didática para que vocês tenham a noção de cada um deles, mas eles são interdependentes, tá? E aí, é ele também que guia os gestos. Então, assim, as nossas expressões vão depender do tônus, né? A nossa frustração, né? Ai, não gostei, não deu certo. Como que a gente, corporalmente, o tônus vai apresentando isso na nossa musculatura. Também quando a gente está feliz, né, a nossa movimentação, o nosso corpo, ele também expressa. E é o tônus quem vai dar essa condição. Então, ele também é essencial para que qualquer movimento relaciona-se com as emoções. Então, o tônus, um tônus mais rígido, um tônus mais flácido, tudo isso vai estar relacionado à questão das emoções também. Então, quando a gente está mais nervoso, mais tenso, o que acontece? A gente fica mais rígido, a gente fica mais tenso, então a nossa musculatura ela fica mais rígida. Quem é que já não teve uma dorzinha no pescoço? O pescoço fica duro, por quê? Tensão. Então, o nosso tônus, ele está aí relacionado com as nossas emoções, certo? A respiração. Bom, pessoal, respirar a gente sabe que é essencial na vida do sujeito. A gente precisa respirar para que a gente possa viver.
Mas dentro do processo de desenvolvimento psicomotor, ele tem uma função também, né? Então, assim, nós temos duas fases da respiração. A respiração ativa, que é a inspiração, e a passiva, que é a expiração, quando nós colocamos o ar para fora. E ela faz parte de todos os atos psicomotores. Tudo que a gente for realizar, todas as atividades psicomotoras que a gente for realizar, que for trabalhar os conceitos psicomotores, a gente precisa aí da respiração, tá? Então, por isso, uma boa educação corporal, um bom trabalho, uma atenção a essa questão da inspiração e expiração. E estar atentos, né? Perceber a respiração da criança, né? O conhecimento, ela ter conhecimento sobre a respiração possibilita ela perceber esse movimento interno, o movimento externo, como que ocorre o processo de respiração. E a respiração tem tudo a ver com a ansiedade, tá? A capacidade de atenção e também a questão da apneia. Então, questões emocionais têm muita relação com a questão respiratória. Então, a pessoa, quando ela se sente tensa, ansiosa, ela muda, né? Quando a gente está, né, com uma situação para resolver difícil, que está com aquela angústia emocional, a nossa respiração altera. Então, isso também é uma questão que tem que estar atento em relação aos aspectos psicomotores. E é essencial um trabalho de respiração, né? Auxiliar a criança nessa percepção, desse ar que entra, do ar que sai, essa organização, principalmente nas atividades psicomotoras, esse controle, porque às vezes a criança é muito ansiosa, faz atividade muito rápido, depois fica, né, passa mal. A gente precisa ter esse olhar, estar atento, porque como a criança respira vai nos falar muito a respeito das suas emoções, como a gente viu aqui. Então, nós temos que estar atento a esse processo também. Bom, então agora nós passamos aos conceitos psicomotores funcionais globais, tá? Que abrangem o corpo na sua totalidade e que depende dos gestos de harmonia, na interação do sujeito com o ambiente. Então, nós vamos ver os conceitos de coordenação motora ampla, motora fina, equilíbrio, postura e relaxamento. E começamos com a coordenação motora ampla. A coordenação motora ampla, ela também é conhecida como dinâmica global ou também como coordenação geral, tá? Então, assim, vocês vão perceber, estudando outros textos, além do livro de vocês, artigos, que existem divergências às vezes no nome, tá? Como eu falei para vocês, os conceitos às vezes vocês vão encontrar eles em alguns livros como elementos psicomotores, em outros como conceitos psicomotores. Então, e há divergências também, uns usam organização espacial, outros usam estruturação espacial. Então, a gente vai aqui dando direcionamento para vocês mais atual, né? Mas às vezes vocês estão lendo algum texto, vocês têm que estar atentos a isso, certo? Que é a mesma função. Aí é a capacidade de controlar os movimentos amplos do corpo, tá? Então a coordenação motora ampla, ela está relacionada a o movimento de grandes músculos, tá? Grupos de músculos que vão proporcionar um determinado movimento, tá? De maneira independente e permite a aquisição da dissociação de movimentos, mantendo a unidade dos gestos. Então, a criança é capaz de movimentar tanto o membro superior quanto o membro inferior, fazer essa dissociação de movimentos, mas de uma forma harmoniosa. Não é uma coisa desorganizada, ela consegue essa harmonia. Então, se ela vai pular, ela consegue fazer um movimento harmônico, movimento no qual os membros superiores vão dar auxílio no processo para os membros superiores, para os membros inferiores, nesse movimento de uma forma harmônica. Então, isso é a coordenação
motora ampla. Essencial o trabalho psicomotor, tá? E que tenha uma progressão, né? Partindo aí do mais simples para o mais complexo, do amplo para o específico. Então a gente vai começar com movimentos amplos, com coisas, né? Vai brincar com bola, vai brincar com uma bola maior, para depois a gente ir diminuindo esse movimento para ela estar ganhando, né? Organizando melhor esse movimento, tá? E priorizar movimentos do cotidiano, porque o tempo todo a criança ela está em atividade que possibilitam ela a esse controle desse movimento amplo. Então, valorizar no contexto onde você vai estar trabalhando com essa criança esses movimentos, que esse tipo de coordenação, ela pode ser dinâmica ou estática. No caso da dinâmica, são movimentos voluntários de baixa ou alta complexidade. No caso aí, correr, pular, é dinâmico, está em movimento, tá? E estático é a coordenação desses músculos, só que em repouso. Então, é o resultado do equilíbrio da ação de determinados músculos, permitindo conservar voluntariamente as atitudes. Então, o que faz a gente se manter em determinada posição, tá? É a nossa coordenação motora ampla. Eu ficar aqui, parada, em pé, é por conta da coordenação motora ampla, do controle dessas musculaturas grandes, né, de grandes grupos de músculos, mas de forma estática. Se eu estivesse correndo, pulando, seria aí a dinâmica, certo? Aí passamos à coordenação motora fina, tá? Que compreende o contrário da ampla, dominar pequenos músculos na execução de atividades refinadas. Então, ele vem trazendo aí a apreensão. Então, a criança ela conhece o mundo a partir da apreensão dos objetos. Então, ela vai pegando, a partir do momento que ela perde lá, né, que ela consegue integrar o reflexo palmar, ela começa o processo de manipulação, de exploração dos objetos e do espaço, e ela começa a trabalhar essa questão da apreensão. E o trabalho psicomotor, ele passa por fases, tá? Então, primeiro é importante que ocorra o desenvolvimento da rapidez e diminuição do esforço. Então, coisas que a criança pode manipular sem muita especificidade. Por exemplo, amassar papel, brincar de massinha, que são coisas que ela consegue, ela não precisa de especificidades para estar conseguindo realizar. E os movimentos, a segunda fase, os movimentos alternados, ou seja, onde ela possa estar utilizando as duas mãos e aí uma apoiando a outra. Então ela começa já esse processo de estar utilizando as duas mãos para chegar ao movimento dissociado, onde ela consegue realizar uma coisa com uma mão e a outra vai dar o suporte. Por exemplo, recortar um papel, né? Então a criança utiliza aí a mão direita e a esquerda ela segura o papel. Então ela vai fazendo o movimento com a mão direita e a mão esquerda ela vai apoiar esse movimento. Então são dois movimentos diferentes. Então a coordenação motora fina ela passa por um processo. E nós temos 3 tipos de coordenação motora fina, tá? E vocês vão ver que isso há uma dificuldade assim, em vários livros são utilizados o mesmo termo para, por exemplo, a coordenação visomotora e a coordenação visomanual, tá? Então a gente especificou bastante, mas vocês vão ter essa noção a partir de que vocês têm esse conhecimento. Então a coordenação visomotora ou óculo-motora, ela está relacionada à visão e a um alvo. Então é a organização visual e motora. Então eu vou jogar boliche. Então a coordenação entre o visual e o movimento para eu atingir um alvo. Essa é a coordenação visomotora. Já a coordenação visomanual, ela envolve movimento tanto
visual com o manual, tá? Com a mão, e outros também envolve, por exemplo, quando a gente vai escrever, a gente precisa não só do visual, tá? Do manual, mas também o posicionamento da cabeça, como que a gente vai... Outros músculos que também estão envolvidos aí para a realização desse movimento. Então, essa é a coordenação viso-manual ou óculo-manual. E a músculo-facial envolve as musculaturas mais finas da nossa face, que nos ajudam na questão, por exemplo, da mastigação e também o fortalecimento para a linguagem, para a fala, tá? Então, essa também é um tipo de coordenação que possibilita, principalmente, vamos dizer, no início da fase de desenvolvimento da criança, a sucção, né? Quando a criança é amamentada. Crianças que têm dificuldade na amamentação podem ter uma alteração aí músculo-facial, certo? Seguimos então. A coordenação motora fina, tá? Ela também está relacionada à questão do grafismo, né? Geralmente nós fazemos já essa relação, né? E o que a gente percebe? Que a partir dos 3 anos de idade, a criança ela já começa um traçado vertical. E aí ela começa toda a parte de dissociação de movimentos. Então, passa por um processo de desenvolvimento também o grafismo. E mais ou menos aí aos 14 anos, o adolescente ele já apresenta uma habilidade tônica aí, né, tendo precisão e destreza, velocidade manual adequada. Então a gente vê que começa aqui com um traçado vertical lá aos 3 anos e lá aos 14 a criança já consegue, né, o adolescente já consegue fazer com precisão a questão do grafismo. O desenho e o grafismo são fundamentais para a preparação da criança para a habilidade da escrita. Por isso que no processo da educação infantil, as atividades de coordenação motora fina, são muito importantes, porque vai possibilitar esse treino, a criança ganhar habilidades para o grafismo lá na escrita. E a escrita ela requer já uma destreza manual organizada, que parte aí de determinados movimentos, buscando a reprodução de um modelo. Então ela é mais específica. Outro conceito global é o equilíbrio. O equilíbrio também é essencial na coordenação dinâmica geral do corpo, tanto parado quanto em movimento. Então veja, lá a coordenação motora ampla depende do quê? Depende do equilíbrio. Então, para que esse grupo de músculos eles consigam se organizar, é preciso que eu tenha equilíbrio também. Então vejam como estão interrelacionados aí os conceitos. Bom, o equilíbrio é a noção de distribuição de peso em relação ao espaço e o tempo, e também o eixo de gravidade. Então depende do sistema labiríntico e do sistema plantar. Então você veja que é uma referência neurológica do sistema labiríntico e também do posicionamento, né, do nosso sistema plantar, de colocar os pés no chão. Sustenta condutas psicomotoras globais, todas as outras que a gente falou, né, óculo manual e fina. Alterações no equilíbrio geram angústia na execução do movimento coordenado. A criança se sente insegura. Se a criança não tem o equilíbrio para realizar, por exemplo, andar sobre a linha, ela não tem equilíbrio, ela se sente angustiada, ela se sente sem um eixo para que ela possa estar tendo segurança. E também envolve fatores psicológicos, tá? Quando a criança está mais insegura, quando a criança está ansiosa, tudo isso altera também o equilíbrio. E nós temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O estático é a capacidade dele se sustentar em diferentes situações, mesmo as mais difíceis. Então, eu consigo me sustentar numa posição ou agachado, ou em pé, ou num pé só.
Então, esse é o equilíbrio estático. Já o equilíbrio dinâmico é a manutenção em movimento, né? Durante a movimentação. Então, eu consigo realizar determinadas movimentações, correr, pular, sem eu perder esse eixo, tá? Que é o meu equilíbrio, fundamental aí para as atividades globais. Aí, outros aspectos são a postura e o relaxamento, também conceitos globais. A postura está vinculada à posição ou atitude do corpo e ao movimento, tá? É essencial no nível de maturação, de força muscular e características psicomotoras do sujeito. A postura, como nós vimos no início da nossa aula, aquela criança lá realizando atividade, né, no caderno, por quê? Porque houve uma organização, tá, da posição corporal para realizar aquela determinada atividade. E o relaxamento também é essencial. Quando a gente pensa em atividade psicomotora, a gente pensa em movimento, a criança em movimento. Mas não, o relaxamento ele é essencial. Ele faz aí com que a criança possa reduzir as tensões psíquicas. Então, quando a criança consegue relaxar, quando ela consegue voltar à calma diante de uma atividade, de uma brincadeira, isso auxilia ela a ter esse controle sobre as suas sensações, as suas emoções também, tá? Melhora aí o conhecimento do esquema corporal, proporciona equilíbrio, estruturação espaço-temporal e contração e descontração. Mais uma vez a gente vê a relação de um conceito com o outro, então eles estão todos interligados. Aí vamos para os conceitos motores funcionais perceptivos, que estão relacionados ao sistema sensorial, principalmente com os canais visuais, auditivos, sinestésicos e os seus receptores sensoriais, que dão acesso aí para o entendimento dos processos mentais. Entram dentro dos conceitos psicomotores funcionais perceptivos, percepções, estruturação espacial, estruturação temporal, estruturação espaço-temporal e lateralidade. Então vamos lá conhecer cada um deles. A percepção é um dos principais, principalmente na questão da aprendizagem formal. Isso vai ajudar muito. Por quê? É a habilidade de reconhecimento e compreensão do estímulo. Então nós recebemos as nossas informações por meio da... Lembra que nós comentamos sobre a esteroceptividade? Então, nós recebemos os estímulos do nosso espaço externo através da nossa visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, nós recebemos essas informações e essas informações elas se tornam percepções a partir do momento que ocorre essa organização. Então, esse reconhecimento e compreensão desse estímulo. Então, eu recebo essa informação visual, que é uma luz, e que na integração dessa informação a nível cerebral, ele vai integrar com outras informações vindas da audição, vindas do tato, do olfato, e vai formar a minha percepção do que é esse objeto, o que é essa luz. Então, eu vou estar identificando. Isso é uma diferença, então, entre a sensação e a percepção. A sensação é só o recebimento dessa informação. A percepção não. Ela vai reconhecer, ela vai dar significado aí para esse estímulo. E ela possibilita aí o reconhecimento dos estímulos, sua discriminação, seleção, identificação, correlacionando aí com as vivências anteriores. Então, ela é uma construção, tá? A percepção é construída na relação das informações que vêm de todos aí os campos sensoriais. E nós temos a percepção auditiva, gustativa, visual, olfativa e tátil. Cada uma delas aqui, ó, na percepção auditiva, a gente vê o domínio, organização e compreensão dos estímulos sonoros, que são recebidos, sendo usado na discriminação de respostas comportamentais referentes aos estímulos auditivos.
Então, a área de percepção auditiva, a gente vai perceber que tem vários aspectos a serem verificados, tá? Primeiro, consciência e discriminação auditiva, a atenção auditiva, a memória auditiva, a localização do som, figura e fundo, qual o som que aparece com mais intensidade, que nesse momento é referência para mim. Análise e síntese auditiva. Então, são vários aspectos dentro da percepção auditiva que nós temos que estar atentos. Na percepção visual, nós temos a função aí de transformar a energia da luz em uma energia neural que traga um significado. Então, essa luz, ela vai criar um significado e vai promover para esse sujeito experiências sensoriais, né, criadas pelo cérebro, sendo que algumas são algumas versões da realidade. Então, assim, aquilo que eu vejo, né, a luz que chega até mim, pode chegar até a pessoa que está do meu lado, só que a forma com que cada um vai receber, como que cada um vai interpretar essa informação, armazenar essa informação é muito pessoal. Então, a realidade visual daquilo que a gente vê é muito pessoal. E aí nós temos também a percepção tátil, que permite explorar variações de temperatura, pressão, noções de leve, pesado, molhado, úmido, seco, volume, todos esses aspectos sem precisar da visão, tá? E aí nós temos também a percepção olfativa, que envolve a capacidade de diferenciar odores, tá? Relacionando com a sua origem, e a percepção gustativa, que implica a habilidade de discernir sabores, vinculando-os aí à sua origem, né? Quando a gente sente o bolo, né? O cheirinho do bolo da vovó, né? A gente já faz aquela relação por meio dessa memória aí gustativa e olfativa, ok? Bom, a organização espacial, situa o sujeito no ambiente. Então, a organização espacial, ela possibilita ao sujeito as suas relações com o espaço, com os objetos, com as pessoas. Então, ela permite a observação, a comparação, a combinação, verificando semelhanças e diferenças. Então, esse processo de estruturação espacial, ele começa lá, criança quando bebezinha, quando ela começa a pegar uma panela, coloca dentro da outra, um pote dentro do outro. Isso ela está experimentando esse espaço, as possibilidades, discriminando aí esse espaço. Aí, com o tempo, ela vai fazendo a questão da elaboração e categorização de objetos, ou seja, grande, pequeno, se é fino, grosso. Então ele vai percebendo esses objetos e colocando ele em categorias. E ela consiste em uma percepção espacial em que o corpo é o ponto de referência. Aqui, novamente, falamos lá no esquema corporal que a estruturação espacial dependia do esquema corporal. E aqui a gente reforça, veja. Então, vejam as relações que vão acontecendo entre esses conceitos, que um depende do outro. A criança precisa de primeiro ela ter a referência corporal para que depois ela possa se organizar no espaço. Às vezes a gente encontra uma criança com dificuldade de se organizar na mesa escolar, né? Uma dificuldade na estruturação espacial e também no esquema corporal, porque ela não consegue ali naquele espaço organizar a sua relação com aquele objeto da mesa, tá? E aí, no processo educativo, acontece primeiro inconscientemente, por meio das vivências, e depois ela vai criando aí as suas categorias e a compreensão, suas noções espaciais. Então, primeiro, o sujeito é o centro e percebe os objetos sobre o seu referencial. Acontece do mesmo jeito que a gente falou sobre o esquema corporal. Primeiro ele faz a relação com o ambiente como referência a ele. E depois compreende a orientação do espaço imediato, com deslocamentos, distância, simbolização. Então começa sempre, a referência sempre vai ser o corpo.
A organização espacial também, a gente encontra a questão das noções espaciais, os conceitos espaciais, que são aí de forma, dimensão, né? Forma, vamos pegar, grande, pequeno, quadrado, retângulo, círculo. Então, relações de separação, de ordem, do menor para o maior, do pequeno para o grande. Então, tudo isso são conceitos espaciais. A criança também vai desenvolver noções de situação, de orientação no espaço, de direção, de posição, das formas, do movimento, a qualidade, o volume, a superfície. Então, dentro da estruturação espacial, nós temos várias noções, vários conceitos que vão facilitar aí o processo de estruturação espacial da criança, certo? Bom, também boas experiências subjetivas, vivenciadas, o conhecimento das possibilidades do corpo, uma boa coordenação e ação. Então, tudo isso vai auxiliar a criança no seu processo aí de entendimento da organização espacial. A organização temporal, ela já envolve a questão de como que ocorre a sucessão de acontecimentos, a duração de intervalos, a renovação cíclica de certos períodos. Então, a noção temporal é uma das noções mais difíceis para o sujeito estar elaborando, tá? Entre todas as coisas. Por quê? Porque ela é abstrata. Então, a criança, ela vai organizando o tempo por meio da vivência dela, né, no seu dia a dia. Então, o tempo, ele sinaliza mudanças para a criança. Então, olha, nós vamos na casa da vovó, nós vamos dormir hoje e daí amanhã nós vamos na casa da vovó, mas nós vamos dormir. Então, essas dicas, né, que o contexto social vai dando para a criança para ela construir isso, tá? A importância do ritmo na aprendizagem, o trabalho psicomotor de canto, de movimento auxilia muito e as dificuldades decorrentes de não estruturação delas são assim, diretas na questão da aprendizagem da leitura escrita. Né? Nós temos vários aspectos aqui do lado que vão ser essenciais para isso, que é a simultaneidade, a ordem e sequência dos acontecimentos, a duração dos intervalos, tudo isso interfere na leitura. Renovação cíclica de certos períodos e o ritmo, que são essenciais aí para o processo de leitura e escrita. Aí nós temos a estruturação espaço-temporal, temporo-espacial, vocês vão encontrar também, tá? Que vem englobar essas duas atividades, né? Então, a capacidade da criança dela avaliar o tempo e o espaço ao mesmo tempo, interagindo de uma forma real e convencional numa sucessão e grandeza espacial. Então, a criança a questão do tempo e do ritmo dentro do espaço. Por exemplo, quando ela vai escrever, ao mesmo tempo que ela está fazendo um movimento da escrita, ela também está organizando o tempo dessa palavra, o tempo desse som, desse fonema, onde termina, o intervalo que tem de uma palavra para outra. Então, é a integração desses dois. Dificuldades caso desenvolva apenas a orientação espacial, a criança pode ser um mero repetidor de palavras. E no caso, se for uma dificuldade na orientação temporal, a leitura pode ser pobre e demorada. A lateralidade. A lateralidade ela está diretamente ligada a uma função neurológica. Ela é definida neurologicamente. É um dos nossos lados do hemisfério que é determinado, que se desenvolve de forma a ser o que vai ser determinante no nosso desenvolvimento, tá? Então é isso, o hemisfério, dependendo do hemisfério que é dominante, o sujeito vai ser destro ou canhoto. O lado do corpo mais ágil, ele vai ser em todos os aspectos,
tanto no olho, quanto no ouvido, quanto no membro superior, quanto no membro inferior. Isso é essencial para a harmonia da lateralidade. E a confirmação dessa dominância, qual o lado dominante da criança, é por volta aí dos 6 anos de idade. É importante a gente deixar claro que direita e esquerda, a noção de direita e esquerda é apenas um conceito da lateralidade. Tá? Então, quando a gente trabalha a lateralidade, a gente trabalha com a criança a noção de que o corpo tem 2 lados. A noção de direita e esquerda, a criança vai ter mais ou menos aí aos 6, 7 anos em relação a ela mesma, ela consegue identificar. Depois dos 8, ela já começa até identificar no outro. E depois, provavelmente aos 12 anos, a criança já sabe identificar nos objetos fora. Agora vamos para os conceitos relacionais, tá? Que é o modo que o corpo instaura padrões para sua integração com as pessoas, com o meio em que ele está inserido. Os principais conceitos relacionais são a expressão, a agressividade, a afetividade, comunicação e limite. Bom, a expressão, ela pode ser facial ou corporal, é essencial aí para a criança mostrar os seus sentimentos, né? Envolve a forma dela se expressar, a dramaticidade, a mímica, a dança são essenciais nesse tipo de atividade, é a forma com que a criança expressa seus sentimentos, suas emoções, tem uma importância muito grande a questão da espontaneidade, a oportunidade da criança mostrar, expressar os seus sentimentos por meio das brincadeiras, dos jogos, das atividades psicomotoras. E o profissional sempre tem que estar ligado, né, observando essas expressões, que é por meio dessas movimentações e expressões que a criança vai falar muito sobre como está o estado emocional dela, tá? E existem níveis de organização, que começa com o tônico, né, que é as primeiras trocas do bebê com o meio, passa pelo sensório motor, que é a coordenação dos movimentos corporais e psíquicos, propiciando aí diversas emoções, já passa para a cognitiva, que é a habilidade de significar, organizar, organização mental e do pensamento, e a organização simbólica, que é o equilíbrio entre o movimento corporal e o psíquico, de acordo com seus desejos e meio. Então, nesse processo aqui, a criança passa por essa organização até chegar a essa organização simbólica, onde ela já consegue organizar, expressar aí adequadamente os seus sentimentos. Aí a comunicação, essencial, né, gente? A gente sabe que a comunicação, existe um axioma que diz o seguinte, que é impossível a gente não comunicar. Então, é uma transmissão de informação, mas ela também estabelece um comportamento, tá? Então, é impossível a gente não comunicar. O conteúdo do que é dito, a maneira como que é falado, quem fala, né, como fala. Nós temos a comunicação verbal e também a comunicação não verbal. Ou seja, nós expressamos muitas coisas sem necessariamente falar, né? E isso é essencial nas relações. A importância da escuta, né? A ter-se aos sons, aos significados, a trabalhar a criança nesse sentido. E o meio em que ela está, né, e estabelece as suas relações por meio da comunicação. E também falando sobre a questão da linguagem dos gestos. Os gestos também são essenciais nesse processo. Aí nós temos a agressividade, né, que sempre é um período de ajuda. A criança que procura por meio da agressividade estar expressando o seu comportamento é porque alguma coisa não está bem. Ela busca, por meio da agressividade, mostrar alguma coisa que não está acontecendo, que não está bem para ela, comunicando isso. E a gente tem que ter cuidado, né, com a questão de não ser radicais nos 2 pontos, nem na proibição e nem na tolerância, porque ambos também não vão resolver a situação. Primeiro nós precisamos compreender o que está levando essa criança a estar tendo esse comportamento agressivo. Vamos lá. Aí a afetividade, né, que é essencial para o processo de desenvolvimento da criança, né? A gente já veio falando na primeira aula sobre a questão da relação com a mãe, e acontece por meio das trocas, né,
de aí, prazer, né, no decorrer da vida da criança, acontece primeiramente na relação com a mãe e ela é uma consequência das sensações, tanto agradáveis como desagradáveis da criança, né? Então a importância no processo, no trabalho psicomotor, que o educador valorize essa questão da afetividade, da relação com a criança. É essencial que essa relação seja uma relação de proximidade e que ajude a criança no seu processo de desenvolvimento. E aí, encerrando esse conteúdo, nós temos o limite, tá? Que é um tema que é bastante discutido atualmente, até que ponto nós devemos estar informando a criança até onde ela pode ir. Então o limite, ele está intimamente ligado com a liberdade. Muitas pessoas pensam que liberdade é fazer o que quer, e não. A liberdade é ter a capacidade de saber até onde você pode ir. E o limite faz isso, ele possibilita a criança ter essa noção. É não limitar, você não pode fazer. Não, você pode fazer, mas dentro dessas condições. Então isso é limite, tá? E ele é importante que a criança tenha, que se desenvolva tanto o limite interno quanto o limite externo, para que ela possa estar nas suas relações, desenvolvendo, né, nas suas relações de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais tranquila. Então, ter o cuidado aí com o equilíbrio também da permissividade das proibições e importância de estar sempre reorganizando, né, ajudando a criança a se reorganizar para conseguir aquilo que ela quer. Então, nós encerramos aqui a nossa segunda aula da disciplina de desenvolvimento psicomotor na infância e eu aguardo vocês na nossa terceira aula.